Max Verstappen continuando na sua tocada aí de ou ganha ou quebra, ganhou o GP de Miami e agora está a 19 pontos do Charles Leclerc, que segue na liderança do campeonato. Mas afinal, vocês querem saber, a pergunta que mais se repetiu aqui no Gil Responde é: será que dá para dizer já que a Red Bull tem o melhor carro do grid? Bom, antes de começar a responder, eu vou explicar como funciona aqui. Essas perguntas foram enviadas para mim no meu Instagram, no MyF1Life. Vocês podem enviar suas perguntas depois do próximo GP. Eu coloco uma caixinha nos stories para vocês colocarem as perguntas, e as que mais se repetem eu respondo por aqui. Vamos lá. Nesse momento, sim, a Red Bull tem o melhor carro, mas a gente tem que lembrar que é um campeonato que vai ser baseado em desenvolvimento e na compreensão das peças que forem levadas para as corridas, né? Lembrando que esse é um carro completamente novo, então todo o conhecimento desse carro começa do zero. Do lado da Red Bull, é uma boa notícia que o carro funcionou bem em Imola no frio e funcionou aqui em Miami também com muito calor. Então é um carro que começou o ano sendo um pouco peak, que a gente fala, é um carro que funciona só numa janela um pouco pequena de performance, e agora ele está se abrindo mais com o desenvolvimento do carro, com as peças que a Red Bull tem trazido nas últimas duas corridas, né? Lembrando que a Ferrari ainda não trouxe nada de novo para o carro. Na verdade, eu vou comentar um pouco sobre a Ferrari mais para frente. Uma dinâmica muito interessante desse campeonato é que esse campeonato começa, na verdade, em janeiro de 2021, quando as equipes começaram a fazer o desenvolvimento dos carros. E naquele momento, naqueles 6 primeiros meses, a Ferrari tinha muito mais tempo de túnel de vento, porque tinha ficado mais atrás no campeonato anterior, do que a Red Bull. Então a Ferrari chega para os testes de pré-temporada de 2022 com um carro muito mais robusto, e a Red Bull ainda bem acima do peso e tentando consertar principalmente a frente do carro, que o carro era meio arisco na frente, e agora a Red Bull consegue chegar no nível provavelmente que a Ferrari estava já nos testes, por causa dessa diferença de desenvolvimento entre eles. O próximo round dessa disputa de desenvolvimento vai ser na próxima corrida na Espanha. As duas equipes vão trazer várias novidades na Espanha, e aí a gente vai ter que responder essa pergunta de novo, né? O cerne dessa questão é que é uma temporada em que os carros vão evoluir muito. Falando sobre a Ferrari, né? Por que a Ferrari insiste tanto em uma configuração com mais downforce? Na verdade, em Miami eles tentaram não fazer isso, né? A primeira novidade que a Ferrari trouxe foi uma asa para casar melhor com a pista de Miami, casar melhor com a necessidade de ir rápido na reta. Acontece que essa peça não funcionou muito bem e eles acabaram desistindo de usar a peça, acabaram voltando à configuração antiga. Então não é que a Ferrari insiste em ser lenta de reta. Eles querem diminuir o arrasto do carro, né, diminuir a resistência ao ar nas retas, ao mesmo tempo em que eles não vão perder também com o pneu, né? Se você simplesmente tira a asa do carro, você escorrega muito nas curvas. Então eles estão tentando fazer isso de uma maneira equilibrada. Em Miami, o que eles tentaram não deu certo. Pergunta sobre o Pérez. Por que o Pérez não conseguiu superar o Sainz tendo um carro mais rápido de reta? Então a Red Bull é sim um carro mais rápido de reta, mas o carro do Pérez não era um carro mais rápido de reta. Ele teve um problema no motor durante a corrida, né? A gente ouviu a reclamação via rádio, foi um sensor em um dos cilindros, e aí eles fizeram várias alterações para tentar resolver esse problema, e numa resetada de sensor que eles deram, eles acabaram perdendo 20 a 25 kW na parte elétrica do motor, então por isso faltava energia para ele ultrapassar o Sainz no final das retas. E lembrando também, né, que a gente não viu uma diferença enorme entre um pneu médio novo, como era o caso do Pérez, e um pneu duro usado, como o caso do Sainz, porque o pneu duro ele acabava funcionando bem, melhor até depois de algumas voltas. Isso várias equipes falaram a mesma coisa. Falando sobre pneus, por que as Ferrari não trocaram o pneu no safety car?
Bom, eles não tinham pneu médio para colocar, eles tinham a opção de colocar um pneu duro ou um pneu macio. O pneu macio era um pouco mais de 10 voltas para o final. Se fosse forçado muito o ritmo do pneu macio, ele não ia aguentar, estava muito calor. E o pneu duro, como eu disse, ele funcionava melhor depois de algumas voltas, né? Por isso a opção que a Ferrari fez. E mesmo se eles tivessem pneu médio novinho, em folha, eu duvido que eles colocariam, porque eles sofreram muito no pneu médio, né? Esse que foi o grande problema da Ferrari para essa corrida. Eles fecharam a primeira fila, mas depois, no primeiro stint com o pneu médio, foi quando o Verstappen passou o Leclerc e ele não conseguia seguir o Verstappen de perto de jeito nenhum, só chegou mais perto por conta do safety car. Inclusive, uma coisa interessante que o Leclerc falou, que explica tudo isso que aconteceu na corrida, é que ele entende que a Ferrari aquece mais rapidamente os pneus. Então a Ferrari tem uma vantagem na classificação por conta disso, e também logo no começo da corrida ou em relargadas, e depois a Red Bull acende o seu pneu e aí começa a ter um rendimento melhor. Até por isso que o Leclerc conseguiu dar uma pressionada no Max Verstappen logo depois da relargada. E ele também chamou a atenção pelo fato do DRS só ter sido liberado depois de 2 voltas, e ele acha que se fosse liberado de cara na relargada, ele teria uma chance de talvez ter ultrapassado o Max. Agora falando sobre a Mercedes, né? Por que a Mercedes foi bem na sexta e voltou ao normal no sábado e no domingo? Primeiro que o rendimento da Mercedes na sexta-feira foi real, foi bom mesmo. O carro entrou na sua janela de funcionamento com a pista com pouca aderência e com muito calor. E a equipe mesmo não sabe responder essa pergunta, não sabe exatamente o que aconteceu. É mais um passo aí nas experiências da Mercedes para tentar entender como funciona o carro deles. E depois eles mantiveram basicamente o mesmo acerto que deu certo para o sábado. Chega no sábado, os 2 carros, que inclusive estão usando acertos bem parecidos, os pilotos claramente não conseguiam fazer a curva, né? Eles tentavam apontar o carro apontava para o outro lado, à frente, não respondendo muito bem. Ali teve uma diferença, não foi grande na classificação entre Lewis e o Russell. Dessa vez o Russell que ficou mais para trás, mas ali naquele meio do pelotão, 2 décimos, uma curva que você erra, você já faz muita diferença em termos de posição, né? E depois na corrida, o ritmo da Mercedes sempre melhor, né? O carro acalma. Essa que é a impressão, e a Mercedes com o 3º melhor carro do grid, saindo daquele lapso, né, que aconteceu em Imola. Só um comentário sobre a Mercedes e o conceito do carro. Pela primeira vez o Toto Wolff admitiu que eles estão abertos a talvez desistir desse sidepod que quase zero, né, o sidepod magrinho. Eles estão observando que no nosso carro, o nosso assoalho fica muito mais exposto do que o dos outros, muito mais exposto a ter esse movimento, né, do porpoising, que vem atrapalhando tanto a equipe. Então eles talvez vão de volta para a direção dos testes de Barcelona, que eles tinham um conceito um pouco mais normal, mesmo sabendo que esse conceito é mais lento pelas simulações que eles estão fazendo. Pergunta sobre o Alonso. Por que o Alonso foi punido 2 vezes? Eu tenho que fazer a listinha de tudo que o Alonso fez. Primeiro foi aquele toque com o Gasly. Ele levou 5 segundos e 2 pontos de punição pela manobra com o Gasly. Os comissários entenderam que ele não tinha direito de fazer a manobra, que ele estava muito longe, né, diferentemente do que aconteceu com o Mick. Eu vou comentar sobre o Mick Schumacher logo em seguida. Depois ele foi punido por ter cortado a curva 14. Ele cortou a curva 14 2 vezes. Na primeira vez, os comissários entenderam que ele não levou vantagem
porque a diferença com o carro da frente se manteve igual, e a segunda vez ele levou uma vantagem, levou mais 5 segundos e mais um pontinho na carteira, então ele terminou em 8º na pista e em 11º na classificação final. Sobre o Mick Schumacher, várias perguntas. O Mick teria chance de pontuar, não fosse a batida com o Vettel? Sim, né? E seria não só o primeiro pontinho dele, mas provavelmente os primeiros pontinhos dele depois dessa punição com o Alonso. O Mick, ele tem alguns lampejos, né? Mas falta ele acertar um final de semana do começo ao fim. Mesmo na classificação, ele fez um tempo com o pneu usado e depois ele não conseguiu melhorar com o pneu já novo na segunda tentativa e poderia ter largado um pouco mais à frente. Na corrida ele fez uma corrida bastante sólida, quando ele tinha pista livre, ele tinha um ritmo até semelhante ao Valtteri Bottas, que estava lá na 5ª colocação naquele momento, e depois nessa batida com o Vettel, ele acabou sendo traído pela falta de aderência fora do traçado, né? Os comissários entenderam que não era passível de punição, porque ele já estava mais lado a lado com o Vettel quando ele decidiu fazer a manobra, né? Decidiu ir até o final e completar a manobra, e o Vettel provavelmente não viu ele e virou o carro, né? Então, por conta disso, ninguém teve uma culpa predominante, então nenhum dos dois foi punido, mas é um tipo de corrida que pode dar mais confiança para o Mick. E a última pergunta, se Miami foi o sucesso que a Liberty esperava. Definitivamente não saiu tudo como a Liberty sonhava. Algumas coisas deram errado, a gente sabe do asfalto, se soltou, aquela questão de não ter Tech Pro na saída da curva 14, que é um pouco mais problema da FIA do que do circuito, mas não é ideal que esse tipo de coisa aconteça. O que aconteceu lá no paddock estava bastante lotado, bastante movimentado, e faltou comida para os VIPs, a comida não era muito de boa qualidade, as bebidas estavam atrasando, alguns probleminhas, por exemplo, a área de entrevistas que a gente ela ficava dentro da rampa de acesso ao estádio, uma rampa enorme de concreto. Então, quando estavam os carros com motor de verdade, lá os Porsche na pista, fazendo muito barulho, aquele som reverberava dentro dessa estrutura e ficava o piloto falando ei, não ficava muito bonito na câmera, não. Então, são detalhes para eles acertarem para as próximas corridas em Miami, mas com certeza é um GP que tem muito futuro. A cidade tinha um buzz enorme, um hype muito grande, um monte de celebridade, o grid estava uma loucura. Esse ponto funcionou sim, alguns detalhes a Liberty e a FIA vão trabalhar com os promotores para os próximos GPs em Miami. Vou ficando por aqui com esse Ju Responde, volto depois do GP da Espanha e eu espero que vocês tenham gostado e mandem as perguntinhas lá no My F1 Live na próxima corrida. Tchau, tchau!